Alô, nação, alô, povo lindo do nosso Salvador e Yahushua. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Hoje nós queremos compartilhar algo bem interessante que vai ter tudo a ver com o tratamento da nossa querida, da nossa querida glândula pineal que leva aí a alma que somos nós, né? Então isso é muito importante. A gente está aí trazendo um monte de propostas para melhorar o nosso povo. O governo não vai melhorar a vida do seu povo. E a Rússia nos deixou para o último dia informações que só ia ser jogado na luz do conhecimento através dos pequenininhos do grande dia. Ele disse que nós chegaremos a fazer grandes coisas. E eu acredito muito nessa palavra do nosso Salvador. E quando nós usamos a nossa glândula pineal, em função também de usar a glândula timo, nós fazemos a melhor coisa do mundo, porque nós fomos ensinados durante muito tempo apenas a usar a intuição do sentimento. A gente sente e pratica, e é por causa disso que muitos estão hoje amargando longos tempos dentro das prisões, dos presídios, e não são pouco o número de pessoas que nem estão mais entre nós. E tudo porque nós aprendemos a ouvir apenas uma voz. Mas existem, desde a época que Adão e Eva comeu do fruto do paraíso, nação, existem 3 vozes que falam com a gente. 3 vozes que falam com a gente. Antes de a gente falar sobre essas 3 vozes, e eu quero anunciar para você aqui o canal Bioenergética Limpa, né? Esse limpa foi colocado por nós, não existia essa limpa aí que você está vendo, ela foi colocada por nós, e você vai saber por que Bioenergética Limpa. Esse é o nome do canal que nós abrimos. Ontem eu estava conversando com a Eliane, e a Eliane já está pronta aí para passar muitas novidades para vocês, assim também como eu também quero passar muitas novidades, compartilhar muita coisa boa, porque modesta à parte, nação, posso ser sincero com vocês, nós também temos que cuidar de nós. Você tem que cuidar de você. Não adianta a gente cuidar da história do Brasil. É muito lindo e muito maravilhoso quando a gente descobre as verdades. Mas até para descobrir a verdade, você precisa de força, você precisa de ânimo, você precisa cuidar para que esse amor que você está tendo por tudo isso não venha se esfriar. E por que se esfria? Porque muitas vezes nós estamos muito atrás das coisas importantes, só que para a gente segurar essa barra, a gente tem que cuidar também de dentro da gente. A gente estuda tanta coisa sobre pessoas, sobre situações, sobre coisas, mas a gente sabe tão pouco da gente, não é verdade? Tanto é uma realidade isso, que quantas vezes nós já fizemos algo e depois nós voltamos atrás e dizemos assim: poxa, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso para essa pessoa? Não é verdade? Quantos e quantos de nós já passamos por isso? Mas hoje eu quero compartilhar com você, aliás, esse vídeo, ele também vai estar no novo canal, que nós vamos colocar a partir de hoje, não nesse vídeo aqui ainda, mas a partir do próximo, a descrição do novo canal Bioenergética Limpa. Que eu preciso muito que você se inscreva nesse canal, para que esse canal ganhe força, para que ele possa convidar médicos, pessoas dentro da área de saúde, nutrólogos, pessoas da bioenergética, mas que nada dessas informações
venham a ter envolvimento religioso, porque a bioenergética de hoje está muito suja. O espiritismo tomou conta dessa área que era para o povo e jogou isso dentro dos centros espíritas, misturando com chakra, terceiro olho, a serpente escondida dentro de nós. E já tem até gente dizendo que as mulheres têm que assumir, olha bem, você vai encontrar isso no YouTube, que as mulheres têm que assumir que elas são herdeiras de Lilith, que Lilith é uma deusa maravilhosa e que as mulheres têm que buscar Lilith para ter uma vida melhor. Você acredita que tem muitos canais ensinando isso? Que a Lilith é a mãe das mulheres e que as mulheres precisam buscar Lilith para dentro do seu interior para serem felizes nessa vida temporal? Você acredita, meu amado? Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente acaba, sinceramente, ficando um pouco meio cético em relação em dizer que não existe coisa pior do que a gente já viu, que nós já vimos. Mas dentro das redes sociais existe um grupo de pessoas místicas convencendo ou querendo fazer com que as mulheres venham acreditar que se elas buscarem a deusa Lilith, elas estão chamando a Lilith de deusa, que essas pessoas vão ter uma sexualidade melhor, vão ser mais atraentes, vão ser mais felizes, vão ter mais dinheiro, vão ter as pessoas que lhe amam, um mundo de promessas, tudo em torno da deusa Lilith, ou seja, já endeusaram o diabo, porque Lilith é o diabo. A palavra diabo, que é no singular, só tem um diabo e ela é adereçada a Lilith. E a gente está de olho nessas pessoas, porque infelizmente, eu vou ser sincero para vocês, tem gente que está caindo nessa. Já tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que já está fazendo até santuário para Lilith dentro de casa, porque essas pessoas estão convencendo que Lilith é uma deusa e que ela vai trazer a felicidade. E muitos têm usado também algumas partes da bioenergética, e não toda, para fortalecer esse conceito. Uma grande covardia que esse sistema fez e continua fazendo na cabeça das pessoas. É algo realmente incrível. Nação, a gente tem que ter muito cuidado, ficar de olho muito aberto. Bioenergética, se ela está misturada com religião indiana, chinesa, japonesa, russa, brasileira, não importa, cristã, judaísmo, cristianismo, islamismo, se a bioenergética ela está envolvida com qualquer tipo de religião, ela não é uma bioenergética limpa. Pô, mas lá tem médicos também que estão envolvidos e tal. Meu amigo, os maiores adeptos do espiritismo, a grande partilha dos que seguem o espiritismo e colocam o espiritismo como conceito básico de tudo, são médicos. Não são todos, mas a grande maioria, eles aderem o espiritismo a qualquer conceito de cura física que você imaginar. Então nós temos que, com a permissão do nosso grande Arro, limpar essas ferramentas que foi dada para nós, tirar isso da mão do sistema e cuidar da nossa saúde. E principalmente não só a saúde física, mas também a saúde da alma. Então você viu, quando você olhou esse vídeo,
você viu ali, nesse vídeo, algo interessante, né? O que tem nesse vídeo? Edson Silvestória. As três vozes que nos acompanham a vida toda. Olha que coisa interessante, né? As três vozes que nos acompanham a vida toda. Não é verdade? Não é isso que nós estamos lendo ali? Olha aí, ó. As três vozes que nos acompanham a vida toda. Vamos entender isso. Eu tenho certeza que muita gente agora, muitas pessoas, analisando cada parte desse vídeo, vai começar a entender um pouquinho de si mesmo. Olha que interessante. Amados, Yahushua, ele é a sabedoria pura. Quando Yahushua fez esse corpo, o corpo de Adão e Eva, que não é esse, ele fez um corpo totalmente com energia e com vida. Por isso, bioenergética. Bio vem de vida, energético vem de energia. E a energia, ela é a alma. O energético, a energia, ela é a alma. É a formação da alma. A alma é formada através da energia que emanou da bio, que é o assopro de vida nas narinas de Adão. Quando Yahu sopra o seu assopro de vida nas narinas de Adão, ele está soprando a vida, a bio. E esse bio, ele entrando em contato com o corpo que vem do barro, gera uma energia. E essa energia é a alma vivente. Quando Adão e Eva pecam, e é bom você entender, antes de Adão e Eva pecar, que a alma ela vivia fora do corpo, como luz reluzente. Você vai ler isso em várias passagens do livro dos Apócrifos. Várias passagens você vai ler sobre isso. Quando Adão e Eva pecam, essa alma ela entra para dentro do corpo. A maldição do fruto joga o elemento principal de inveja do diabo para dentro do corpo de Adão e Eva. Essa foi o princípio da morte que eles tiveram dentro do paraíso. Vocês vejam que coisa interessante. Então essa vida, essa bio que está em nós, que está no espírito, que está na glândula pineal, ela é o sustento, ela é a nossa matéria-prima celestial. Você tem uma alma e um espírito que juntando forma esse ser chamado pessoa. Só existia duas vozes dentro de Adão e Eva. A voz do Criador, que sempre descia no jardim para conversar, e aí Adão, Eva, como é que tá? Qual foi o nome do próximo animal que você deu? E aí a Eva, aí Adão e mais a Eva, com o pensamento, com a glândula pineal, com o espírito, a alma falava também com o Pai, que era espírito. E havia uma intensa comunicação. E esse azul do céu, ele não existia. O azul do céu é o símbolo do tecido da realidade que se formou depois que Adão e Eva, eles pecaram. E olha que interessante. Quando Adão e Eva pecam,
eles passam a perder a voz do Criador. A voz de Yahweh não se comunica mais com Adão e com a Eva, mas eles ganham, no lugar dessa uma voz que falava com a voz deles, duas vozes. A partir da expulsão de Adão e Eva, além da voz da alma, nós passamos a ganhar a voz do Espírito, que está na glândula pineal, e a voz não mais do Deus Yahweh, do juiz Yahweh, porque Deus quer dizer juiz, mas ganhamos a voz de um outro Deus, com letra minúscula, chamado Terron Valak, o Demiurgo Ialdabaó, o Baal da Bíblia do Almeida, o Deus das trevas, o Deus da República do Bem e do Mal. Ele passa a falar agora dentro das pessoas. Por isso que você vai perceber que muitas pessoas que estão no manicômio falando sozinhas e que a família deu como malucas e a internaram, é porque essa pessoa que começou a ser sucessiva essa terceira voz, ela não tinha como explicar que voz era essa. Ela só dizia que ela ouvia uma voz. E o familiar, cético, muitas vezes, olhava para esse familiar, dava até uma suposta atenção, mas já com uma intenção no coração de internar essa pessoa, que foi exatamente o que aconteceu com muitas. Muito grave isso aí. Tanto é verdade essa questão das vozes, que as próprias igrejas evangélicas, elas fazem campanha de libertação de demônios, colocando como requisito principal você que ouve vozes, para vocês verem como que é algo real, mas que eles não explicam, porque a religião, ela veio muito mais para atrapalhar a nossa vida do que para nos ajudar. E dentro dos templos religiosos cristãos, nós aprendemos que a pessoa que ouve voz é voz de demônio. Em parte, o sistema religioso está certo. Realmente tem uma voz aí que pertence ao Deus Terron, mas não são todas as vozes. E é isso que você vai se maravilhar nessa live, que eu quero usar o meu lado bem calmo, bem tranquilo, para você entender. E você vai fazer um teste hoje quando acabar essa live. O teste que você vai fazer para saber se tudo isso que está sendo falado aqui é verdadeiro ou não, é você que vai dizer. Segundo tudo que você leu, toda a sua experiência de vida, quem irá fazer esse teste é você mesmo. E nós temos as três vozes. Eu vou falar para você quais são essas três vozes e você vai tirar a conclusão. A primeira voz que você sempre vai ouvir quando você levantar, até a hora que você for dormir, a que está pioneira, a que está em primeiro lugar na tua vida, é a voz da glândula timo. É a alma falando, exigindo, porque a alma, depois que ela recebeu a maldição do fruto do bem e do mal, de ficar dentro do corpo, o que mais ela tem sede é de vingança, de justiça, de ter perdido o paraíso, de ter saído de lá, de viver nossa vida temporal, ver o corpo dela envelhecer, porque se a alma estivesse do lado de fora do corpo como era para ser, através de luz reluzente, o corpo nunca ia conhecer a velhice. O corpo ia se desenvolver, é diferente, mas o corpo ia se desenvolver para ser novidade de vida, que Yahweh tinha e tem preparado para o desenvolvimento do corpo,
é outro assunto diferente de você se desenvolver para envelhecer e morrer. O corpo ele sempre ia desenvolver de 1000 em 1000 anos, e aí você ia ter surpresas que Arro ia preparando para o percurso da vida. Mas quando Adão e Eva pecam, tudo isso cai por água abaixo. E nós estamos fadados a viver nesse corpo, limitado numa vida temporal, apenas de partes vivendo alegre, partes vivendo triste. A primeira voz dessas 3 que você está vendo aqui, uma delas se chama a voz da alma, que vem de dentro da glândula timo. É aquela voz que faz você ser bipolar. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, uma hora você está emburrada, outra hora você está sorrindo, uma hora você quer ir no mercado, daqui a pouquinho você desiste e deixa para ir depois, uma hora você quer cometer uma justiça, daqui a pouquinho você já vai deixar para mais tarde. Essa voz que te dá cansaço, que te dá desânimo, que te coloca preguiça, essa é a primeira voz que nós temos dentro da gente. É a primeira voz que começa a falar no nosso coração. Vai escovar o dente, vai almoçar, vai fazer a comida. Nós somos movidos por essa. A alma manda no corpo através dessa voz. E através do sentimento provocado por essa voz, o nosso corpo ele faz o que a alma está pedindo. O que é um pouco perigoso, se tudo que o coração manda fazer, a gente executar. É importante você entender isso. A segunda voz que existe dentro da gente é a voz do pensamento. E aqui tem algo muito especial para você. A voz do pensamento, ela não é igual à voz do coração, que fala através do sentimento. A voz do pensamento, ela fala através o sentimento. A voz do pensamento, a voz da glândula timo, ela fala através do pensamento. E tem a terceira voz. Nós vamos falar das 3 detalhadamente. Essa terceira voz é a voz que o sistema ele não quer que você descubra de onde ela vem. E é exatamente essa voz, é a mãe da depressão, é a mãe das pessoas que vão ser internadas como loucas, é a mãe das pessoas que falam sozinha e se entrega a essa voz e por isso que elas são dadas como malucas. É a mãe que leva as pessoas ao desespero, ao suicídio, a desistir da vida. Eu sempre digo que o suicida, ele é um covarde diante da vida e um corajoso diante da morte. Porque essa terceira voz é a que coloca a pessoa para tomar atitudes que ninguém consegue entender o porquê e o sentido, a causa e a razão. Eu já vi gente dizendo, mas fulano era tão calmo, tão amoroso, todo mundo gostava dele e ele se matou. A gente não sabe por que ele se matou, se jogou debaixo de um trem, de cima de um apartamento, a gente não sabe por quê, na frente de um carro, do ônibus, enfim, caminhão. Por que isso acontece, gente? Amados, a terceira voz, e é essa aqui que o sistema religioso nunca vai ajudar você a eliminar, é justamente essa verdadeira libertação que a Ruxa disse lá no livro de João 8. Ele diz 2, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você vai conhecer hoje a verdade da voz que a igreja evangélica diz que é porque você está endemoniado.
e eu já digo para você que não é, e uma outra passagem que é dita: resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele só tem uma maneira de atacar você. É com a voz que ele coloca dentro de você para a sua tomada de decisão. Mata ele, vai lá, dá na cara, não deixa ele fazer isso contigo. Não foi o que ontem nós lemos, que o diabo entrou no paraíso e falou: mas você tem que ser igual a Deus, ele está mentindo para você, tu tem que tomar os seus direitos. Não é verdade? É bem assim. O que é que acontece, gente? Vamos pegar a primeira voz. Essa voz aí que está falando com você, mas o que é que esse cara está falando? Essa voz aí que está falando com você agora, que está dizendo para você dar dislike no vídeo, se desinscrever, sair do canal e até xingar um palavrão, essa voz aí é a voz que sai da sua glândula timo, aonde está você, alma. Essa é a voz que fala com a gente. Quando você está diante de uma situação, vamos pegar aqui um caso. Pegar aqui um caso bem simples. O vizinho jogou lixo na sua porta. A primeira voz dentro de você não vai ser o espírito, não vai ser da glândula pineal, e muito menos a terceira voz, que é de terror. A primeira voz vai ser a voz da alma. A alma vai se indignar, vai falar: o que essa mulher está pensando da vida? Por que ela jogou lixo na minha porta? A alma vai ficar se questionando um porquê que essa pessoa jogou lixo, mas a alma, ela, embora ela pergunte muito, mas ela não quer resposta, ela quer agir. A alma faz pergunta para si mesmo, para ela agir. Ela jogou lixo? Eu vou lá na casa dela, eu vou pegar 2 latas de lixo, vou jogar tudo na cabeça daquela mulher. A alma, ela toma atitudes. A alma, ela não tem respostas. Qual é a sacada? É a voz do espírito, que está na glândula pineal, que vem através do pensamento. Quando você estiver diante de uma situação que você está sentindo que você vai fazer besteira na sua tomada de decisão, a primeira coisa que você precisa fazer em todas as situações é você fazer uma pergunta dentro de você. Pode ser com a boca, com o pensamento, não importa nesse caso. Você precisa fazer uma pergunta. Por exemplo, a vizinha jogou lixo na sua porta, o sentimento já explodiu, você já está à flor da pele, né? Já está pronto para agir, mas você tem que te proibir, olha bem, você tem que te proibir de tomar atitude sem fazer uma pergunta dentro de você. Porque quando você faz uma pergunta: ela jogou lixo na minha porta, como eu devo tomar uma atitude com essa mulher? A partir do momento que você faz uma pergunta dentro de você, só tem uma voz que vai te responder das 3, que é a glândula pineal através do pensamento. A primeira e a terceira voz não tem como eles te responderem. A única voz que vai te responder é uma chuva de pensamento liberado pela glândula pineal, para você não tomar atitude da forma que você está sentindo do que a glândula timo ela te propôs. O pensamento, a glândula pineal começa a dizer
através do pensamento, cara, ela jogou lixo na tua porta, mas não vai lá logo assim como a glândula timo está pedindo, não. Eu sei que você está sentindo raiva, mas não vai lá tomar atitude precipitada e por impulso. Entenda bem. Você tem que saber por que ela jogou. Será que alguém falou de você? Será que ela está perturbada? Será que ela está querendo briga? Ela está armada? Tem uma faca na mão? O sentimento faz você pensar. O sentimento ele não está dizendo para você se acovardar e nem tomar atitude conforme a proposta da glândula timo. Mas ele está te preparando para você imaginar possibilidades, situações, motivos que levou esse vizinho a colocar o lixo na porta da tua casa. A glândula pineal, ela não se sujou com a atitude tomada por Adão e Eva no paraíso. É a parte mais limpa do ser humano criado pelo nosso Criador. Então, toda atitude, você está no teu trabalho, fizeram fofoca com o teu nome, estão te mandando embora porque o Joãozinho falou X ou isso de você. A glândula timo já entrou em ação, já te jogou um sentimento de revolta. Aí você vai, se você for agir, você vai agir por esse sentimento de revolta. Então você não pode agir por esse sentimento de revolta. Você tem que fazer uma pergunta na hora. Essa pergunta que você vai fazer, ela tem dois objetivos que vai acontecer. Ela acalma o inconsciente, que é o responsável pela tomada de atitude da glândula timo. Vai lá, mata, faz, acontece. E ela vai fazer com que a glândula pineal ganhe autonomia para entrar no meio da situação e trazer a melhor proposta para você lidar com esta situação que aconteceu. Isso é muito interessante. E a terceira voz é a voz de Terron. Porque a voz de Terron, entenda bem, gente, Terron e o diabo, eles se intercalam nessas vozes. Eles se intercalam. Quando o Terron quer, quando o assunto é você sujar sua mão com uma criminalidade, quem vai agir é Terron. Porque Terron tem sede de vingança, porque Samael um dia matou ele, mas ele não morreu e virou a própria morte. Mas quando o assunto é sexualidade, ou coisas insânias, coisas bizarras, vergonhosas, aí o diabo troca com o Terron para falar com você em relação a isso, para tu fazer besteira. E o que acontece? Até essa voz, que é aquela voz que você fala assim, cara, um exemplo, cara, eu parei de fumar, mas me veio um desejo. Gente, desejo, ele é provocado pela glândula timo. Mas prazer é provocado pelo diabo, pela terceira voz. O diabo quer que você tenha prazer em fazer o mal a alguém. A glândula pineal tem o desejo de você fazer logo uma justiça com aquela pessoa. A glândula timo, perdão. E a glândula pineal, ela tem uma vontade enorme de que você tome realmente uma atitude, mas que você tome com sabedoria.
São 3 vozes que deixam pessoas loucas quando elas entram em parafuso dentro de você, por você desconhecer que elas existem. Quando alguém diz assim, olha, eu estou ouvindo vozes, eu ouço vozes, ela ouve mesmo. Porque essa terceira voz foi uma herança do fruto do conhecimento do bem e do mal. E talvez você diga assim, pô, mas eu não ouço voz nenhuma. Eu não ouço essa voz de terror. Eu não ouço essa voz de diabo. Porque nem todo mundo é igual. O diabo só fala com você quando ele conhece o seu desejo. Se você tem o desejo de crescer nessa empresa, e para você crescer nessa empresa, nem que você tenha que puxar o tapete de alguém, é onde a terceira voz ela ganha autonomia para entrar nessa empreitada. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não inventa isso aqui para o patrão? Por que você não fala da fulana para o patrão assim, 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 assim? Tu sabe quando o Pedro estava junto com a Yahushua, a Yahushua falou assim, olha, eu tenho que morrer. Eu tenho que ir para o madeiro, morrer, que senão não vou conseguir trazer a salvação para o mundo. Aí Pedro falou assim para o Salvador, ah, mestre, não morre não. Tu não vai morrer. Ah, tu não vai morrer. Não foi assim que Pedro falou para Yahushua? Foi. E o que a Yahushua falou para Pedro? Nada. Porque ele sabia que não foi Pedro que tinha falado através da alma e nem da glândula pineal do espírito, mas uma terceira voz estava falando através de Pedro. Aquela terceira voz estava usando Pedro com uma falsa palavra de cuidado, não, você não vai morrer, porque aquela terceira voz sabia que se Yahushua morresse no madeiro, seria o começo do fim dele nessa vida temporal. E aí ele vai usar a melhor pessoa que está perto de Yahushua. Ele não usa a pior, ele não usa o inimigo, ele usa uma amiga. Por isso que você vai ver que as pessoas que menos te dão incentivo para você vencer na vida é o familiar. Porque Terron e o diabo e a elite não quer ver você bem na vida. Aí ele usa um familiar inconscientemente, claro, não é maldade do familiar, mas é inconscientemente. O familiar diz, meu filho, tu vai fazer faculdade para quê? Meu filho, você vai casar com essa moça, você vai casar com esse rapaz. Meu filho, arruma um emprego de carteira assinada, nem que você pagar bem salário mínimo. Desiste desse negócio de abrir um negócio próprio. Meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Você já viu? É essa a terceira voz. E geralmente a terceira voz, ele só fala em alguém quando é para atingir uma segunda pessoa. A terceira voz não tem poder de falar dentro de você para te atingir. Ela sempre vai falar dentro de uma pessoa para atingir outra. E aí quando você vai e ouve essa voz e atinge alguém, ou faz alguma coisa contra alguém, até escondido, mesmo que ninguém saiba que foi você que fez, entra uma coisa chamada depressão. Que as pessoas ficam tentando descobrir por que a pessoa está depressiva, por que a pessoa está depressiva. A gente dá carinho, a gente dá amor, a gente, conversa, dialoga, tem aí... A pessoa não consegue entender por que o familiar está depressivo. E o familiar depressivo não vai dizer o motivo real. Porque, afinal, é exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa se sente culpada, muito culpada, de alguém ter se dado mal, e essa pessoa se arrepende, e ninguém sabe que foi ela, mas a consciência sabe, ela entra numa total depressão. Porque foi essa a intenção da terceira alma. Você viu ontem um exemplo claro de Adão e de Eva. A serpente, a terceira voz,
falou para Eva, ó, dá também desse fruto para quem? Para Adão. Você viu? Depois você vai ver que mais à frente a Eva se mata. E Adão também se mata. Aí a Ruxa desce e ressuscita os dois e diz, olha, não é tempo de vocês morrerem ainda. Vocês têm que viver o tempo que foi determinado para vocês, por vocês terem pecado. Vocês não podem se matar. Vocês vão ter que cumprir a vida de vocês nessa vida temporal que vocês mesmos buscaram, até o dia que eu vier daqui a 5.500 anos e colocar vocês de novo de volta para esse lugar que vocês jamais deveriam ter saído. Se você tem uma pessoa que as pessoas veem ela como louca, é porque essa terceira voz, me desculpa a forma que eu vou falar, é porque essa terceira voz se fez amiga dessa pessoa, por causa, muitas vezes, da família ignorar, do desprezo familiar, do desprezo de pessoas. Tem gente que é muito fraca, ela não consegue vencer desprezo, ela não consegue ser ignorada, ela não consegue ser diminuída. E aí vem a terceira voz. E essa terceira voz muitas vezes é chamada no mundo de amigo invisível. E muita gente já teve um amigo invisível que se faz passar por uma pessoa de extrema confiança. A depressão é um passo para a loucura. A depressão, ela é um passo para a loucura. Mas qual é a raiz dessa loucura? É essa terceira voz que existe dentro de todas as pessoas. Aí talvez você vai dizer, por que eu não ouço essa voz? Porque, volto a dizer, inconscientemente, muitas pessoas, essa voz já fugiu dela. Por você nunca ter dado ouvido. Muitas vezes a voz vem falar com a pessoa, vai lá e enfia uma faca na barriga dela, mas você não dá ouvido a essa voz. E de tanto você não dar ouvido, o diabo, ele foge de você. Porque o diabo sempre vai fugir de pessoas que resistem à voz dele. Não é interessante para o diabo, e ele existe, pode ter certeza, não é interessante para o diabo, nosso inimigo, ou terror, ficar falando dentro da vida de uma pessoa que não dá bola, não dá atenção ao que ele está dizendo, ele fica cansado, ele se cansa, é a maldição que foi colocada, houve uma aniquila, e a Ruxa aniquilou ele, para que ele não tenha condição de ficar enganando as pessoas. Isso é muito importante você entender. E deixa eu falar uma coisa para você. Querido, nação, quando uma voz vier falar para você se vingar de alguém, você tem que fazer uma pergunta dentro de você, para que a glândula timo, a única que tem juízo por enquanto dentro de nós, venha te dar uma chuva de pensamento, de jarradas de pensamento, que a voz da glândula pineal é pensamento, e ela vai amortecer os sentimentos que a glândula timo te propôs. Faz um teste agora. Talvez você está sendo vítima de uma fofoca, de uma injustiça. Talvez você está sendo vítima de uma grande injustiça. Alguém armou para você no seu trabalho, alguém armou para você na sua família, no meio dos teus amigos, na escola que você estuda, na faculdade que você está. Alguém armou para você.
E com certeza a voz da glândula timo já foi acionada para fazer você sentir uma vontade de preparar uma emboscada, uma vingança para essas pessoas. E quando a glândula timo determina isso, muitas vezes você está pronto para tomar essa atitude. Eu estou sentindo um ódio dele, se eu puder, eu vou esganar. É ou não é verdade? E é onde a terceira voz de Terron entra. Porque ela vai pensar. O que Terron vai pensar? O que o diabo vai pensar também? A glândula pineal não se manifestou. Ela não fez nenhuma pergunta para a glândula pineal, não pediu ajuda dela, então a gente vai entrar. E aquela voz diz, vai lá e faz isso mesmo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos levados a pecar pelos nossos próprios sentimentos. Paulo falou isso. Mas não é o diabo que faz a gente pecar, não? Não, o diabo só dá uma força na terceira voz quando ele vê que nós estamos determinados a fazer aquilo. O diabo não tem esse poder de entrar como primeira voz. Irmão Edinho, sai do vídeo agora, vai lá e mata todos os 10 atos que estou colocando você no WhatsApp para poder tentar te ferir. Não, o diabo não tem esse poder. Mas ele tem o poder de reforçar a primeira voz que sai da glândula timo. Olha que coisa forte. Entenda bem isso. Mas na mesma hora que você fizer uma pergunta, calma aí, só você fazer assim, é essa decisão que eu devo tomar? Só você fazer essa pergunta. Não precisa fazer nada mágico. A glândula pineal, na hora, ela é acionada. Ela entra no meio. É como se você estivesse sendo perseguido por um bandido e pegasse um telefone e ligasse para a polícia. Aí a polícia é acionada para vir a seu favor. Se você não ligar para a polícia, você está na mão do bandido e pode ser que outras situações piores aconteçam. É mais ou menos isso. Quando você aciona a glândula pineal, ela te dá uma chuva de resposta em forma de pensamentos que vai aplacar o inconsciente, vai amenizar o sentimento que a glândula timo te deu e vai resistir à terceira voz do diabo, e essa voz ela vai fugir de você. Isso é um conflito interno que muitos psicólogos, psiquiatras tentam resolver, e por mais que eles tentem, eles não conseguem ajudar os seus clientes 100%. Não estou tirando aqui o merecimento de nenhum psicólogo e de nenhum psiquiatra, mas se vocês forem humildes, vocês poderão mudar a forma que vocês tratam os seus pacientes, porque paciente, você não resolve fazendo pergunta para ele. Pelo contrário, quanto mais perguntas você faz para o seu paciente, mais confuso ele vai estar. A raiz do teu paciente buscar um psicólogo está nessas 3 vozes. A primeira voz é uma intuição da nossa alma. A segunda voz é a glândula pineal com pensamento, caso eu faça uma pergunta, colocando ela no meio da tomada de decisão. E a terceira voz é só se a glândula pineal não entrar, ela vem para reforçar o que a glândula timo quer fazer, porque a glândula timo, ela exige vingança. E a nossa alma, ela tem sede de vingança desde o dia em que Adão e Eva foi expulso do paraíso. Quando você morre, a alma ela sai do corpo, mas ela leva vingança com ela. Ela quer se vingar, ela quer justiça. A alma quer justiça. De qualquer maneira ela quer justiça. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, eu pego aqui para vocês, isso aqui é muito sério. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso
6, deixa eu ver aqui, 4, quinto selo, Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Viu como é que a vingança, ela está literalmente ligada à alma? Por isso que a Ruxa falou que a alma é enganosa e desesperadamente corrupta. Ele não está dizendo que a alma está errada em te dar sentimentos do que fizeram com você. Mas o que a Ruxa está querendo dizer nessa passagem: aplauda pela alma ter esse sentimento, mas não age pelo sentimento da alma. Porque, querendo ou não, a alma tem sempre um resquício de vingança. Consulta a glândula pineal para a tomada de decisão, não para você ficar contra a alma e contra o que ela está sentindo. É natural ela sentir, mas para a tomada de decisão, nunca tome apenas pelo que a alma fez você sentir. Faça uma pergunta dentro do seu interior para que a glândula pineal seja acionada e ela te dê uma explosão de respostas através dos pensamentos que vão brotar do seu cérebro. E aí então você vai começar a raciocinar que a forma que você ia tomar essa decisão e acabar botando você numa cadeia e acabar ferindo seus familiares e até mesmo, quem sabe, você não estaria nem no meio de nós. Entenda isso aí. É muito importante essa informação. As 3 vozes que nos acompanham a vida toda, mas tem uma vantagem: ela só vai acompanhar se você não aprender a resistir a essa terceira voz. Porque se você não resistir a essa terceira voz, ela não fugirá de você. Isso é muito importante você entender. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse é um presente de Arusha para a tua vida. Vamos se inscrever no canal Bioenergética Limpa. Nós vamos colocar os links dos próximos vídeos. Nesse também vai estar daqui a pouco. Obrigado a você do chat. Obrigado a todos que estão comentando no nosso chat. E que a Arusha te carregue na palma de suas mãos. Estamos juntos. Vamos para cima, que tem muita coisa boa aí para a gente resolver nesses últimos dias. Tamo ligado, tamo juntos.